Olá, este é um programa do Observatório Paraibano de Jornalismo. Nós estamos aqui no Observatório Debate e hoje nós vamos discutir a relação entre mídia e comunidade científica, mais particularmente no que se refere às questões ambientais. E para cuidarmos dessa questão, que é uma questão que preocupa bastante, eu acho que em todo o universo, trouxemos aqui, convidamos o professor Saulo Vital, Saulo Roberto de Oliveira Vital. Segundo aqui, professor, o mini currículo que eu peguei aqui no SIGA-A, né? A sigla é horrível, mas o nome é bonito, né? Sistema Integrado de Atividade Acadêmica, ou qualquer coisa do que o valha. Sim. O senhor é professor adjunto do Departamento de Geociência da Universidade Federal da Paraíba, graduado em Geografia pela mesma UFPB, doutorado em Geociências pela Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolve pesquisas na área de geociências, com ênfase em geomorfologia. Aí tem um monte de termos técnicos aqui, mas coordenador do Grupo de Pesquisa de Geomorfologia e Gestão de Riscos Naturais. Aí é que entra a nossa questão, principalmente. Professor também da pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem mais alguma coisa ou Não. baixa? Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito nosso convite, por estar aqui conosco para discutir essa questão. O senhor deve ter suas experiências de relacionamento com a mídia local, a mídia nacional e tudo mais, e a gente vai tratar dessa questão aqui. E temos aqui questões aqui da nossa cidade, de João Pessoa, que me parece tem um olhar bem direcionado do senhor e de outros cientistas da universidade para essas questões. Então, eu gostaria que o senhor complementasse essa apresentação ou podemos ir já para a primeira pergunta. O que é que o senhor me diz? Fique à vontade. Muito obrigado, Rubens. Primeiramente, agradecer aí e parabenizar por esse trabalho do Observatório Paraibano de Jornalismo. A gente percebe que essas iniciativas no YouTube, enfim, nas redes sociais, têm sido cada vez mais iniciativas de sucesso, né? Então, primeiramente, dizer da minha satisfação, agradecer muito pelo convite, me sinto honrado em estar aqui e poder contribuir, né? Realmente faz alguns meses, pouco mais de um ano, que a gente vem aí tendo uma certa participação na mídia, por conta dessa questão do alargamento da orla, né? Uma questão que levantou muito a opinião pública nos últimos meses, né? ONGs, partidos políticos, universidade, a atual gestão da Prefeitura Municipal de João Pessoa, governo do Estado. Então, isso gerou um movimento muito grande na sociedade, muitas dúvidas surgiram em relação à temática e muitas vezes nós éramos chamados para dar esclarecimento na imprensa. Inclusive, tive aqui há alguns meses atrás com o Adelto, né, falando um pouquinho sobre esse tema. E depois a gente conseguiu, aí, a partir dessa nossa participação na mídia, gerar aí alguns diálogos com o Ministério Público, com a Prefeitura Municipal de João Pessoa, que a gente pode conversar mais adiante sobre isso. Mas sobre a apresentação, tá ótimo, tá tranquilo, Bom, é isso mesmo. então vamos lá, professor. O senhor começou, já mencionou essa história do... Primeiro, só uma curiosidade, alagamento, engorda, aterramento, qual é o termo mais adequado para essa questão? Veja bem, são sinônimos, né? O engordamento de praia é um termo muito utilizado na literatura científica, pela geologia e geomorfologia, que é a nossa área. O aterramento também não está errado, porque, na verdade, é um aterro hidráulico, né? Então, você vai retirar o sedimento lá da plataforma e levar... Você vai tirar de uma região mais profunda, né? Vou ter cuidado aqui para não usar termos tão técnicos. Não, se usar, eu pergunto o que é. Eu aperto a tecla SAP para a gente saber, para o nosso espectador, telespectador, saber o que é. Mas diga lá. Compreender, né? Então, quando eu falo plataforma, eu falo da zona mais profunda ali, alguns quilômetros da linha de costa mar adentro, 10, 15, 20 quilômetros. Esse sedimento ele vai ser retirado por uma draga e levado até a faixa de praia, né? A costa, né? Aquela região ali onde você tem a faixa de praia da faixa de areia da praia, né? Então acaba sendo um aterro, né? Porque você está retirando um material de um lugar que não é original, não é a origem, né? A jazida, melhor dizendo, natural daquele sedimento não é ali, e você vai transportar ele para um outro lugar onde ele naturalmente não ocorria, né? Então acaba sendo um aterro.
E nós temos alguns exemplos, como o caso lá do aterro do Flamengo, né, de Copacabana, inclusive com alguns problemas agora. Tenho uma grande colega, né, lá da UFRJ, que é a professora Flávia Lins de Barros, que a gente sempre está conversando, é uma pesquisadora também nessa área de geomorfologia costeira. E recentemente a gente conversou sobre um problema que está acontecendo lá, ela publicou também isso nas redes sociais do grupo de pesquisa dela, de uma ressaca que houve lá em Copacabana e que provocou uma erosão muito forte. Então, essa história de que Copacabana foi uma engorda de sucesso e tal, um sucesso até determinado ponto, né? Porque hoje a praia de Copacabana está enfrentando uma nova invasão urbana e isso tem, com as mudanças climáticas também, é preciso pontuar isso, aumentado a erosão costeira, numa praia que foi aterrada há várias décadas, então daí essa história, né, de que deu certo o aterramento em Copacabana, mas é preciso estar de olho nessa questão, porque nós estamos vivenciando hoje um momento de mudanças climáticas, né, e essas mudanças climáticas, naturalmente, elas vão gerar ressacas maiores, e ciclones, né, como esse que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. O ciclone ele tem uma origem natural, mas ele pode ser intensificado pela ação das mudanças climáticas. E me parece que este foi um caso emblemático. Claro que precisa ser verificado ainda, isso a partir de estudos. O IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, está de olho nessas questões, né, levantando estudos sobre isso. E a hipótese de que provavelmente houve uma relação, e há uma relação muito forte, desses eventos extremos que estão acontecendo e as mudanças climáticas. Então, nós precisamos estar de olho na zona costeira. E a nossa grande crítica sempre foi essa: o alargamento, a engorda ou aterramento das praias não pode ser uma solução única e nem pode ser uma solução posta antes de um estudo adequado, né? Então, perfeito. Dito isso, professor, durante esse período, ontem eu tive a curiosidade de fazer uma pesquisa simples no Google, né? Eu botei lá, engorda de praia João Pessoa. Me vieram assim os primeiros 20 resultados. Me chamou a atenção o seguinte: todos diziam respeito ao que a nossa colega Joana Bellarmine chama de jornalismo declaratório. Era a prefeitura, através do senhor prefeito ou de algum secretário eventual, informando o que iria fazer. Primeiro informando, depois que à medida que o tempo avança, isso a partir de 7 de fevereiro deste ano, né? A parte que foi, me parece que foi assim a primeira vez que se falou publicamente e abertamente disso, com uma sessão na Câmara dos Vereadores, do prefeito, que foi abordado sobre essa questão e falou bem, já explicou como é que ia ser, como é que não ia ser e tal, uma pista para ligar os Seixas ao Cabo Branco e tal. E aí eu notei o seguinte: a maioria das matérias trata do que a prefeitura diz na palavra do prefeito. Certo, tudo bem. Aí, como sublíder, nem sublíder, mas como coordenado, aparece o senhor, numa dessas matérias, dizendo especialistas cobram estudos. Aí vem, ou seja, o senhor observou isso, digamos assim, houve uma priorização do poder público, e me refiro particularmente à prefeitura, no espaço que foi dado a essa questão. Quer dizer, a resistência a essa proposta, sem que houvesse um estudo, como o senhor propôs, um estudo mais aprofundado, ela ficou, digamos assim, meio que ofuscada pela iniciativa da própria prefeitura. O senhor sentiu isso nessa cobertura? Olha, Rubens, a todo momento eu percebia e assim, eu acho que faz parte, você que tem muito mais experiência que eu, aliás, tem experiência, eu não tenho experiência nessa questão de jornalismo, até quis fazer jornalismo, até 6 meses antes de fazer o vestibular, mas aí acabei mudando para geografia porque realmente eu gostava mais de geografia, né? Era mais por uma questão de que as pessoas dizem, geografia, você vai ser professor e tal, né? O que fez muito bem, vamos. Então, assim, o que eu percebi a todo momento era essa tentativa e claro que a gente acaba se encontrando com diversos profissionais. Existem profissionais e profissionais, claro, no jornalismo, inclusive. E, inclusive, me surpreendi com alguns deles, de órgãos aí grandes, nacionais e tudo mais, que agiram com completa falta de ética,
colocando coisas que nós não havíamos falado, Sim. né? Mas na grande maioria das O vezes... senhor pode citar algum desses órgãos? Olha, eu tive um contato péssimo com o Estadão. O Estadão. O dono, inclusive um dos donos do Estadão, que é um cara super problemático, publicou uma matéria completamente grossa, atacando a Prefeitura Municipal de João Pessoa de uma forma extremamente agressiva, colocando palavras em nossa boca, minha e da professora, que eu não vou citar o nome, uma professora por questão de ética, porque não pedi essa autorização a ela, mas uma professora colega nossa da universidade que também concedeu essa entrevista. Mas na maioria das vezes, e sobretudo aqui na Paraíba, eu tive bons contatos, tenho até hoje, inclusive com o próprio Adelton, eu conheci através dessas entrevistas, o pessoal do jornal União, o pessoal da TV Cabo Branco. O professor está se referindo a Adelton Alves, que é jornalista e tem um programa na Rádio Pop FM. Isso. Tá certo? E que dá espaço para essas e outras questões. Mas vamos lá. Isso, e apresenta também aqui o MangabaCast. Então, no geral, né, eu tive um bom contato, mas a todo momento a gente percebe que há, de fato, essa tentativa da imprensa de fazer o confronto entre as opiniões. Então, eu não percebi, assim, em determinado momento, um privilégio de um em relação ao outro. Eu percebia sempre a intenção dos profissionais de pegar a minha opinião, de pegar a opinião da prefeitura e de confrontar. Alguns com tendências, outros não. Né? Mas era um confronto. Confronto. Na verdade, era um embate, né? Um embate. Havia a comunidade científica, digamos, da Paraíba, principalmente da área ambientalista, estava muito preocupada. Pelo que eu senti, eu acompanhei também, participei de uma reunião, que me parece até que o senhor foi o expositor dessa reunião, dos sindicatos bancários. Sim. E desde o início, que quando surgiu essa história, apesar de que o Espaço Ecológico, que é um blog, falou que o prefeito Cícero Lucena havia citado essa questão. Não, ele me parece que um secretário de Planejamento, havia abordado esse projeto, ou a tentativa, a iniciativa, né, a perspectiva de um projeto de que tratasse da engorda das praias. Então, quer dizer, na verdade, houve uma oposição. E agora uma posição, digamos assim, sensata, me parece não agressiva em relação... Sim. E tanto é que o prefeito depois, pela como chama, a linha do tempo dessas matérias que eu puxei ontem, a gente percebe que o prefeito vai mudando, ele vai modulando a posição até anunciar desistências. Mas aí anunciou a desistência por quê? Porque, segundo ele, essa questão estava dando munição aos adversários. E como ele foi muito claro, foi muito sério. Cometeu, não digo um sincericídio, mas, digamos assim, foi muito sincero, disse que, não, olha, está chegando a eleição aí, tem um projeto de eleição, certamente, e essa questão está dando munição à oposição. Mas o senhor me parece que ficou preocupado com essa questão de se colocar não como contraponto, mas como um confronto, não é isso? Isso, é porque a gente tem que ter muito cuidado com... Existe um limiar muito tênue entre a ação científica e a ação política. Certo. Principalmente quando a gente trabalha numa área como geografia, que é a área da ciência humana, onde a gente tem uma visão crítica acerca não só da questão ambiental, mas da questão territorial, da gestão, de como se faz a gestão daquele território. Isso é muito do geógrafo. Então a gente acaba... em alguns momentos, sendo confundido com... A nossa ação acaba sendo confundida com ação política. E foi esse cuidado que eu tive e tenho até hoje. É claro que nunca faltaram propostas de se candidatar, enfim, né, propostas chegam... Convites? Constantemente, esses convites. De governo e da oposição? Olha... Ou só de um lado? Mais da oposição. Mais da oposição, né? Até mesmo porque eu tenho um espectro, eu como cidadão me posiciono no espectro de centro-esquerda. Certo? Mas... O senhor chegou a ser chamado na prefeitura para uma conversa, alguma coisa do tipo? Já. E foi para tratar dessa questão específica? Da questão específica técnica. Não certo. Houve nenhum tipo de assédio em relação a... Não, eu falo assim, numa reunião de sentar e dialogar com a equipe ou com o próprio prefeito? Sim. Inclusive o Ministério Público tem feito um trabalho formidável nesse sentido, né? Tem colocado na mesa e tem trazido, por exemplo, nós tivemos aí há cerca de um mês e meio uma reunião
que foi provocada pelo Ministério Público Federal, a partir do procurador João Rafael, que convidou a Prefeitura Municipal de João Pessoa, e nós da academia, nós já estamos estabelecendo um diálogo, inclusive com relação ao que vai ser feito no topo da barreira do Cabo Branco. Mas isso foi uma mediação do Ministério Público, não foi Ministério uma Público. Iniciativa da Prefeitura de Mas por convidá-los? iniciativa da Prefeitura, sim. Eu tive um Sim. convite do secretário de Meio Ambiente, o Welson, o Welson Bezerra, eu acho, que me chamou para uma conversa, e hoje nós temos uma relação amistosa e a gente conversa pelo WhatsApp, e sempre que eu tenho alguma questão, tenho acesso direto a ele, e assim, em algum momento houveram alguns embates, né? Mas O diálogo também. hoje é mais diálogo. Hoje é mais diálogo. Acredito que seja o caminho mais viável. E esse diálogo, ele teve espaço na nossa mídia ou já não interessa tanto? Não Não foi teve, algo particular, não chegou a ser divulgado, mas Sim, ficou divulgada apenas a iniciativa do Ministério Público Isso. no sentido de cobrar informações da Prefeitura, mas isso até dito pelo próprio Ministério Público, né? Porque o Ministério Público tem lá a sua assessoria de imprensa. Mas, no geral, professor, assim, em termos de Brasil, de mundo, a gente está no meio de catástrofes climáticas, né? Sim. O Rio Grande do Sul agora é um exemplo, o senhor acabou de citar, né? Mas tivemos terremoto em Marrakech, tudo isso. A nossa mídia, na sua visão, ela só presta atenção quando tem a desgraça? Infelizmente, não só a mídia, mas também os gestores. Os gestores, né? O Sistema Nacional de Defesa Civil e as defesas civis estadual e municipal, a nível de Brasil, não estou falando só, né, a nível de Paraíba, mas a nível de Brasil, ainda trabalha muito com a remediação do desastre, ou seja, espera acontecer. Né, agora mesmo o governo federal está destinando aí mais de 700 milhões para a reconstrução, né, de tudo que foi destruído ali, para indenizações e tudo mais, em relação ao ciclone do Rio Grande do Sul, né? E aí a gente fica pensando, se esse valor ele fosse investido em prevenção, né? Se esse valor ele fosse investido em concurso público para agente de defesa civil, para equipar mais a defesa civil, para fazer plano de contingência, para fazer parcerias com a academia, porque estamos constantemente fazendo mapeamentos dessas áreas, monitorando essas áreas de risco, né? Nos últimos anos houveram aprendizados, houve a criação, por exemplo, do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, mas infelizmente esses alertas do CEMADEM têm sido ignorados, né? Foi o caso de Recife no ano passado, foi dado o alerta do CEMADEM, a Defesa Civil de Recife recebeu esse alerta, foi até a população, tentou retirar das moradias. O relato que eu tive de colegas lá é que muita gente não queria sair das casas, então existe uma parcela também de culpa da própria população que não tem essa educação para o risco. Foi a mesma coisa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, né? Basta você ver a reportagem lá do Fantástico, que passou no último domingo, mostrando que foi dado o alerta, o nível do rio já tinha subido e as pessoas estavam caminhando naturalmente no meio da rua, estacionando o carro, fazendo compras. E com algumas horas, aquele nível do rio ali praticamente não existia mais aquela pista, não existia mais nada, era só o rio cobrindo tudo, né? Então, essa cultura do risco que falta no povo brasileiro. E, claro, isso tem que partir da gestão, né? Eu tenho levantado muito essa bandeira de uma defesa civil mais equipada. É preciso concurso, porque, infelizmente, a defesa civil ela ainda é a nível nacional e local cabide político. Né? Então, olha aí, gente, é uma excelente pauta, né? Ver qual é a qualificação do pessoal que está envolvido nessas questões. Isso. Não é? A qualificação, o preparo, não só intelectual, mas, sobretudo, a formação acadêmica adequada, como o senhor está falando. Mas essas sugestões, elas chegam, os senhores, por exemplo, alguém já pensou, vou preparar um memorial, vou entregar lá, protocolar, ou chamar, ou ir à mídia, dizer, ó, a gente está aqui com uma solução. Existe esse tipo de iniciativa? Olha, Rubens, vou falar de duas experiências que eu vivenciei. Uma com a Defesa Civil e agora essa atual com o alargamento. Com a Defesa Civil eu tive um diálogo muito bom com o Noé Estrela, que foi o coordenador da Defesa Civil. Foi mais de 10 anos, ele perpassou aí as gestões de Ricardo Coutinho e de Luciano Cartacho. Municipal, então. Municipal. Certo. A gente tinha um excelente diálogo na pessoa do Noé Estrela, na pessoa do Alberto Sabino, que infelizmente faleceu
de Covid, era um grande agente de defesa civil. E, infelizmente, com a troca do comando, isso mudou completamente. A gente não tem acesso nenhum à Defesa Civil de João Pessoa. Já tentei contatos de todas as formas e somos ignorados. Agora, hoje nós temos um excelente contato com a Márcia, da Defesa Civil Estadual, que inclusive tem se demonstrado muito interessada, né, em fazer uma parceria com a universidade, em consultar os nossos mapeamentos, em fazer planos de contingência, em fazer monitoramentos de áreas de risco. Já tivemos várias reuniões e ela tem se demonstrado muito aberta. Isso me deixa muito feliz, porque isso demonstra, porque é uma característica do nosso grupo de pesquisa, fazer essa interlocução. Nós temos um evento do grupo de pesquisa a cada 2 anos, onde nós reunimos vários agentes de defesa civil, conhecemos pessoas do Ceará, do Rio Grande do Norte, Pernambuco. A gente faz esse diálogo, leva para mesas redondas e, infelizmente, a gente, em alguns órgãos, em algumas parcelas, melhor dizendo, dessa defesa civil, a gente não tem muito acesso. Em outras, sim, mas ainda é algo muito embrionário, né? E com relação à questão do alargamento, hoje o Ministério Público Federal tem feito um trabalho brilhante, né, de interlocução. Nós fizemos uma visita a Recife há alguns meses para conhecer um pouco a experiência do que aconteceu lá em relação a essa questão da gestão da orla, porque Recife é um município que sofre muito com essa questão da erosão costeira. E muitas das coisas que foram feitas lá foram feitas sem planejamento. Aí foi quando entrou o Ministério Público, lá de Pernambuco, e fez essa interlocução entre a academia e gestores, né, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, governo estadual e as prefeituras de Jaboatão, Olinda, Recife e Paulista, né? Fizeram um estudo integrado, que foi chamado Projeto MAI, onde eles realizaram um estudo de mais de 2 anos, né, para a proposição de um diagnóstico ambiental e, a partir desse diagnóstico, se propor medidas de mitigação dos impactos na zona costeira. Esse projeto, infelizmente, ele foi descontinuado, mas alguns frutos saíram desse projeto, que foi, por exemplo, a engorda, no alargamento lá de Jaboatão dos Guararapes, né, que não temos informações sobre monitoramento dessa área, mas pelo que nos foi passado pela professora coordenadora do projeto na época, que é a professora Tereza, lá do Departamento de Oceanografia, outros professores também que são de Pernambuco, a engorda permanece até hoje lá. Claro que precisa de monitoramento, é preciso deixar claro que a engorda ela não é algo permanente, essa areia ela vai ter que ser reposta de tempo em tempo, então eu não tenho informações exatas de como está a questão do comportamento dinâmico da praia lá em Jaboatão. Mas foi fruto desse projeto MAI, que teve um determinado sucesso, e aí o procurador João Rafael fez essa interlocução nossa com os pesquisadores lá de Pernambuco e promoveu uma reunião, né, onde foi assinado um protocolo de intenção das prefeituras de Lucena, Conde, Cabedelo e João Pessoa. Estavam presentes os secretários de Meio Ambiente e outros órgãos ligados à prefeitura, que assinaram esse protocolo de intenção, né? Não é nada ainda oficial, junto com a Cinep, né, do Estado, que já está, na verdade, financiando um projeto chamado Pré-Amar, que é um projeto voltado à instalação de estruturas de recifes artificiais para fomentar o turismo náutico em nossa orla. E aí a sugestão do procurador, João Rafael, foi estender esse Pré-Amar para um monitoramento completo desses 4 municípios, para que a gente possa fazer um diagnóstico ambiental, um estudo de aproximadamente 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, e depois também, com mais algum tempo, cerca de 6 meses a 1 ano, propor um estudo de impacto ambiental e um relatório de impacto ambiental. Então, só a partir daí é que a gente vai poder dizer qual é a melhor obra ou a melhor ação de mitigação dos impactos. Porque só para complementar, Rubens, a gente não pode pensar, porque o que se pensa é enfrentamento. A engenharia tradicional, ela pensa em muro de arrimo, ela pensa em quebra-mar, é sempre essa estratégia de duelar com o mar. Né? O que nós, geocientistas... E perde, né? Não tem. E sempre perde, né? Não tem. E o que nós estamos hoje propondo são medidas de mitigação e de convivência com o espaço costeiro, ou seja, soluções baseadas na natureza. E se tiver de fazer alguma intervenção rígida,
em algum ponto mais crítico, que isso seja feito a partir de um estudo adequado. Mas aí eu questiono o seguinte: a mitigação pressupõe consertos, reparos, Sim, sim. não é? E o senhor acabou, anteriormente o senhor falou que a prevenção aqui é quase zero, quase zero. Quer dizer, não, faltaria uma ação mais incisiva, chegar junto mais, sabe, de mais firme da academia junto a esses setores. Porque enquanto o senhor falava, eu estava me lembrando aqui no reitorado de Neroaldo Pontes na UFPB. O senhor certamente é muito novo, ainda não estava no corpo Eu era docente. estudante na época do Rômulo Polari. Pronto, isso é muito novo. Então, professor, naquela época, o governador Antônio Mariz, primeiros 2 anos porque o governador Antônio Mariz, ele, lamentavelmente, ele faleceu antes de completar 2 anos de governo. Sim, eu era criança. Mas o professor Neroaldo, ele reuniu a equipe dele, a equipe de pró-reitores, diretores, e para mim vai ser alguns diretores do centro, e eu participei dessa reunião, para o Palácio da Redenção. Tem uma reunião com... E ele foi lá dizer o quê? Olha, a universidade está aqui. Nós temos isso. Então, à disposição do Estado. Até porque a universidade é a maior formadora de força de trabalho qualificado para a gestão pública. Isso aí não tenha dúvida, né? Muita gente diz, não, porque a universidade em Castelão, mas a universidade está lá presente, é certo. Todo mundo, ou quase todos, passaram pela universidade. Aí o senhor falou nessa apreensão, e, aliás, só a propósito, só para concluir, fui lá nessa reunião que eu vi pela primeira vez a história do Jabuti. Porque o governador Mariz disse, rapaz, quando eu fui eleito, eu pensei assim, bom, agora eu vou reunir as melhores cabeças. E onde estão as melhores cabeças? Na universidade. Eu vou buscar esse povo. Mas quando eu cheguei no governo, aí eu vi que tinha muito jabuti em cima de estaca. E meu pai me ensinou o seguinte, meu filho, se você vir um jabuti em cima de uma estaca, não mexa, porque jabuti não sobe em estaca, alguém botou lá. Ele deu esse exemplo para mostrar o seguinte, que as condições objetivas, políticas dele inserir na gestão dele as cabeças, né, as melhores cabeças, não ia ser possível por conta dos jabutis que tinham lá. Tá certo? Então, só estou dizendo isso como exemplo de alguém, no caso o Neroaldo, que bancou essa ida, não esperou. Aí eu pergunto, a academia está esperando o governo chamar, a prefeitura chamar, ou eventualmente vai lá porque o Ministério Público intermediou? Olha, eu vejo, Rubens, que no cômputo geral existe realmente essa espera da academia, né? Eu acho que por uma questão talvez de desgaste, né? Eu sou um pesquisador relativamente novo, né? Estou com 37 anos, tenho toda uma carreira pela frente ainda. Está nos coeiros ainda. Isso, então tenho que aprender muita coisa. E aí eu fico às vezes me questionando, e uma das coisas que eu sempre me questionei muito foi acerca disso. Por que que a academia ela não sai dos seus muros, né? Por que que nós, doutores, não saímos de nossos tronos, e porque existe muita vaidade na academia, cada um na sua sala, cada um nos seus projetos, e por que não levar essa ciência à sociedade, né? Então isso sempre me inquietou muito, desde aluno até hoje como professor, e essas minhas incursões na mídia, elas partem justamente dessa inquietude. Então eu raramente digo não quando alguém me chama para falar alguma coisa, só quando é um assunto realmente que eu não domino, mas eu sempre, inclusive, me sinto muito útil, né? Eu acho que o papel da sociedade, aliás, da universidade e da imprensa tem esse papel mesmo de informar e de formar a sociedade. Eu acho que a partir do momento que a gente se nega a dar alguma informação técnica, a dar alguma orientação para a população, a gente está deixando de cumprir o nosso papel enquanto servidor público, que é pago pela sociedade, que também produz, é importante deixar isso claro, que nós, enquanto servidores públicos, não somos um peso, né? Pelo contrário, nós produzimos também para a sociedade. Então, isso sempre me inquietou muito. Agora eu vejo que a grande parte, principalmente daqueles colegas mais em final de carreira, não se preocupam muito mais com... Me parece que já viveram tantas coisas, né? O que é natural e compreensível, né? Mas não deixa da gente esperar uma boa cutucada para, né, levantar o cara da cadeira e ir até lá. Isso. Mas isso, o senhor enxerga um papel, digamos assim, de estimulação, de provocação da própria mídia?
conversando com seus colegas, vocês sentem falta? A abordagem, a nossa mídia está preparada para dialogar, para essa interlocução com a academia? Olha, nós temos excelentes profissionais, eu lido muito com o pessoal de diversos veículos de mídia aqui de João Pessoa, mas uma coisa que eu sinto falta, Rubens, é de jornalismo ambiental aqui, né, no Paraíba. Seria essa pauta, né, do nosso programa, mas aí nós não temos aqui, curioso. Eu perguntei até ontem no grupo, temos jornalismo ambiental na grade do curso de jornalismo? Não temos. Na pós-graduação não temos. Temos sim. Se algum professor tomar iniciativa, como me explicou uma coordenadora, monta-se um curso, ou então o aluno vai buscar lá fora um curso especializado e tudo mais. Então, é isso. Infelizmente não temos. Mas eu acho que esse programa, eu espero, meus doutores, meus professores, que vocês atentem para isso, para inserir na grade da graduação. E por falar nisso, professor, e a formação do ser humano, do brasileiro, desde o ensino fundamental, não pediria uma inserção maior, né? Com certeza. De informações, de conexões com esse mundo de preservação de ambiente? Com certeza. Eu fui professor de ensino básico durante 10 anos, eu comecei em 2006, inclusive tive uma feliz, né, notícia, assim, um feliz encontro com um ex-aluno meu, que é o Alisson Bezerra, né, que apresenta o programa com o Heron Cid, às 6 horas na Pop. O Alisson foi meu aluno, né, no Sesc Centenário, então eu me sinto muito, muito honrado assim, em ver, e já me sinto um pouco velho por conta disso, né, mas porque eu comecei muito novo, e comecei novo ali, e percebo, Rubens, que desde toda essa trajetória ali, desde 2006 até hoje, os currículos de geografia no ensino fundamental, no ensino médio, não contemplam a questão ambiental em sua totalidade, né? Claro que hoje essa multidisciplinaridade, a tendência dos currículos hoje é abordar a geografia de um ponto de vista integrado com a química, com outras áreas, para ver como é que, por exemplo, pode haver essa interação do conhecimento para a preservação do meio ambiente, mas ainda falta iniciativas de educação ambiental, né? Assim como a educação no trânsito, a educação financeira, também não há educação ambiental. Ou seja, as pessoas elas padecem porque elas não têm conhecimento. Aí trago mais uma vez a história lá do ciclone no Rio Grande do Sul. Eu fiz até uma publicação no meu Instagram dizendo assim, olha aí, gente, às vezes a gente fala determinadas coisas e as pessoas acabam levando na brincadeira, né? Quando houve aquela história lá do tsunami que poderia chegar aqui na costa e tal, né? Sim, teve essa história, né? Levando na brincadeira, né? E aí, o que é que eu faço? Eu faço minhas malas, eu posso sair surfando no tsunami e tal. Pode ser que não chegue um tsunami aqui, né? Mas a probabilidade é muito baixa. Mas pode ser que aconteça um grande evento pluviométrico, uma grande chuva, que é um dos grandes problemas de João Pessoa hoje, é a questão dos alagamentos. João Pessoa está ultra impermeabilizada, a drenagem urbana não está dando conta disso, e isso perpassa também pela questão da educação ambiental. Porque o lixo que eu jogo na rua e que entope a galeria, ela já compromete esse sistema de drenagem artificial que já é insuficiente, né? Porque o solo da cidade é muito impermeabilizado, e aí a gente acaba tendo desastres. Toma asfalto. Precisa, eu quero chamar a atenção aqui da Defesa Civil Municipal, do prefeito Cícero Lucena, da Prefeitura Municipal de João Pessoa. João Pessoa precisa de planos de contingência para alagamentos, para erosão costeira, para inundações. João Pessoa precisa de um planejamento e de uma prevenção voltada a essas questões dos alagamentos, porque de fato é um problema gravíssimo hoje que tem na cidade. Professor, então a gente pode sair abrir o portão da escola para chegar na comunidade, principalmente nas comunidades vulneráveis e que vivem sob risco, né? Porque me parece que a Defesa Civil age pós, como a gente disse, desgraça. Não é uma defesa, né? É um ataque já inútil, digamos assim, né? Bem colocado. Então, aí eu pergunto, a universidade tem algum projeto para chegar assim para uma comunidade que está em risco e pelo menos dizer àquelas pessoas, convencê-las não só no eventual deslocamento daquela área, mas também de como se defender
de uma tragédia? Sim. Porque isso evitaria, me parece que evitaria muitas digamos, perdas, né, humanas e materiais. Sim, sim. Houve uma experiência, Rubens, que eu achei muito interessante, que foi um colega do departamento, o professor Marcelo Moura, ele é climatologista e trabalha com questões de riscos, né? Porque os riscos são muito abrangentes, né? A gente trabalha o risco de uma perspectiva social, pode trabalhar o risco de uma perspectiva mais ambiental, pautada na questão climática ou geomorfológica, que é mais o meu caso. E o professor Marcelo ele trabalha muito com eventos extremos e ele fez um projeto de extensão naquela comunidade Tito Silva, Sim. onde junto com a comunidade ele criou um plano de contingência local. Inclusive ele conta que na época ele pediu ajuda da Defesa Civil local, não teve nenhuma ajuda, e teve que fazer todo o processo junto com a comunidade ali, com os bolsistas que ele tinha. E Que ano foi isso, professor? Olha, eu acho que foi, eu não sei se foi em 2018, Sim. 2000, que inclusive nesse ano houve uma chuva muito forte. Ele conta que estava em Fortaleza, num evento, e houve uma chuva muito forte e a comunidade colocou em prática o plano de contingência frente a essa chuva e deu certo. Conseguiu muita gente salvar muita coisa. Isso podia se multiplicar em todas as comunidades que temos aqui, né, professor? Que é aquela história da cultura do risco, ou seja, fazer com que as pessoas entendam que o risco existe, que elas estão vulneráveis, não é somente retirar as pessoas de qualquer jeito. Claro que né? não. Mas por exemplo, tem sido feito hoje nesse João Pessoa Sustentável, né? Que é um projeto aí que está sendo muito criticado, e os moradores ali aquele Saturnino de Brito, não, qual é aquela comunidade ali, Ildo Bandeira, né, que fica ali na beira-rio, tem reivindicado muito porque foi contratada uma empresa, né, para fazer um estudo de reordenamento urbano ali e muitos estão dizendo que estão tirando pessoas além das áreas de risco, né? E a universidade não foi chamada em nenhum momento. Então, muitas vezes não é só retirar as pessoas de qualquer jeito. Fazer uma análise, claro, que se for necessário retirar, porque tem muita gente realmente dentro na beira do rio de fato, mas também trabalhar com educação ambiental, com orientação, com reestruturação dessas áreas, ou seja, tem que se trabalhar com a dignidade social e humana das pessoas, ou seja, você não pode tirar o pessoal dali como se fosse qualquer coisa, né? Então a gente reivindica muito, Rubens, essa parceria com a universidade, é uma das coisas que eu tenho falado muito sempre que eu estou disponível para falar, e eu acho que tem dado um certo efeito, né? Essa questão aí da orla, por exemplo, foi um dos demonstrativos de que quando a gente vai à imprensa e que a gente fala, né? Inclusive o próprio Ministério Público me viu em uma dessas falas lá na Assembleia Legislativa, né? E me chamou para fazer parte da equipe por conta de uma exposição dessas. Exato, então, exato. Acho que realmente a gente tem que falar. Quem tem boca vai a Roma, né? E, como diria Caetano, a gente é para brilhar, não é para morrer de fome, né? E muito menos morrer né, afogado, né? Tendo que reivindicar ou então ter assistência mínima, já que a Defesa Civil não está atuando, para que você tenha não só os meios de se proteger, mas como os meios de, em não havendo proteção, você possa se salvar. Né? Me parece que isso é fundamental. Isso, eu só queria pontuar, Rubens, assim, eu jamais quero dizer aqui que a Defesa Civil ela não faz nada. O que eu acho assim, é que deve haver um diálogo maior com a academia. Esse diálogo com a Defesa Civil Municipal de João Pessoa hoje não tem. Enfim, não vou aprofundar muito nesse tema, mas, não, assim, mas vamos eu fico muito triste com isso por questões políticas. Sim, a gente já está claro, né, professor, que não há um trabalho de prevenção, nem um trabalho de buscar. E o que me deixa mais triste, Rubens, é que isso não acontece por questões técnicas, acontece por questões políticas. Né? Porque Pior ainda, né? O lado A e lado B. Eu acho que a sociedade só perde em relação a isso. E assim, qual é o trabalho de prevenção da Defesa Civil hoje? E falando mais especificamente aqui de João Pessoa. Né? Você pode, inclusive, trazer o contraponto depois, mas o que eu vejo é dragar rio. Né? Então, assim, dragar rio é importante, mas não é a única atitude de prevenção. Né? Inclusive, em uma dessas dragagens que foi feita aí, foi feito um certo desmatamento numa área, e foi questionado isso, inclusive, pelo vereador Marcos Henriques, eu vi nas redes sociais do vereador,
interpelei, né, o secretário do Meio Ambiente, o que está acontecendo, que estão ali desmatando uma área específica. Então, foi dito que a Defesa Civil estava fazendo uma dragagem na área, que precisava dragar o rio para passar, precisava fazer aquele desmatamento. Nossa. E aí a gente está precisando saber se existe no plano de ação da Defesa Civil um plano de reconstrução, de reflorestamento dessa área. Porque é uma área de Mata Atlântica que a gente perde, é mais uma área, me preocupa muito essa perda de vegetação dos nossos fragmentos florestais. São obras importantes como aquela que está sendo feita ali nas Três Ruas. Eu mesmo sou morador e vou ser um dos beneficiados por isso, que eu moro ali nas Três Ruas, eu vou conseguir ir até a pé para o meu trabalho. Né? Mas qual é a compensação ambiental daquilo ali? Onde é que está sendo replantado? Isso precisa ser mostrado à população, porque inclusive nós estamos vivendo hoje um momento de mudanças climáticas. Então essa questão da economia verde, do crédito do carbono, e todas essas questões, elas precisam ser valorizadas também, porque investimento em meio ambiente hoje é investimento, de fato, não é gasto. Né? O que se via anteriormente era isso. Meio ambiente é só despesa. Não, hoje meio ambiente, com essa questão toda aí do crédito do carbono e tudo mais, a economia verde, precisa entender que também há um ganho econômico com preservação do meio ambiente. Com certeza. De tudo isso que a gente conversou, me parece bastante claro duas coisas. Quer dizer, em relação ao que nos compete avaliar e observar, que eu digo nós aqui do jornalismo profissional, ainda não demos o espaço adequado à academia de um modo geral, mas especificamente nessa questão ambiental, que é uma coisa que hoje é central, é axial, sabe? A humanidade toda está clamando por soluções. E a gente aqui no nosso microcosmo, né? Preocupado com quem é que vai ser o candidato do partido A, do partido B, coisa e tal. Então é uma questão realmente muito preocupante. Então, professor, eu espero o seguinte, para a gente encerrar, eu deixo a palavra com o senhor. O senhor, eu acho que forneceu N pautas. Quem quiser, colegas, se vocês assistirem o professor Saulo neste programa, por favor, preste atenção que ele aqui deu, digamos assim, no mínimo aí 8 pautas boas para se trabalhar no sentido de abrir espaço da mídia, na televisão, no rádio, na web também, nos portais noticiosos, para esse problema que é bastante sério. A gente ainda vive numa cidade mais ou menos, né, digamos assim, bacana, mas está vendo aí, né, está avançando o asfalto, a impermeabilização do solo, isso cria problemas, isso apodrece raiz, isso, né, esquenta a cidade. E no interior então, é uma festa, né? O prefeito que quer se reeleger faz asfalto. Verdade, Rubens. E me preocupa muito o fato de que João Pessoa está caminhando na mesma direção das outras grandes cidades, né? Como você falou, João Pessoa ela tem um ar de uma cidade relativamente tranquila, quando comparada a Recife, Rio de Janeiro, Salvador, que são cidades metrópoles e megalópolis que têm problemas seríssimos de desastres, de desmatamento, de qualidade ambiental. João Pessoa ainda tem a chance de fazer diferente. É isso que eu tenho falado constantemente. A gente precisa tomar uma direção diferente. Uma delas é essa questão da orla, né? Então, vejo positivamente essa questão do estudo. É um primeiro passo que pode ser dado para fazer diferente, por exemplo, de Recife, que hoje tem a Praia do Janga, lá em Paulista, por exemplo, na região metropolitana de Recife. Uma praia completamente sem balneabilidade nenhuma. As pessoas, inclusive, estão vendendo as casas, estão saindo lá da região costeira lá de Paulista, porque não suporta mais, não existe qualidade ambiental nenhuma daquela área. Então, o recado que eu deixo é esse. Eu acho que a gente precisa ter uma visão, tanto do ponto de vista de jornalismo, realmente precisa de jornalismo ambiental. Inclusive, estava até conversando um dia desse com alguns conhecidos lá do Jornal União. Eu leio muito Jornal União e jornais também, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense. A gente vê muitas crônicas e textos sobre meio ambiente nesses jornais de circulação nacional, mas no jornal local a gente não vê muito isso. É difícil. Como a gente disse desde o início, né? Quando acontece a desgraça aí, realmente motiva, né? Motiva a pauta. Aí vem o ataque, né? E não a defesa, né? Aí vem o ataque e não a defesa. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Agradecer ao nosso Luciano Coxinha,
que é um monstro nesse negócio aqui da técnica, né? Fera, né? Não? Tá certo? É referência, né? É referência hoje. E dizer que deixamos aqui os microfones abertos, como dizem os locutores de rádio, para o senhor, para as suas despedidas, agradecendo desde a audiência de quem nos ouvir e nos ver, né? Logo mais no YouTube, no canal do Observatório Paraibano de Jornalismo. E vamos cuidar mais dessa questão. Nós temos também pautas já assim, mais ou menos assentadas no grupo do executivo do Observatório, que é a questão do impacto das energias eólicas excelente tema. E solar, né? Energia eólica e solar. Nós temos, porque tem realmente causado problemas. Temos um colega, o professor Carmelo Reinaldo, muito preocupado com isso, e ele vai, em algum momento, vai chamar alguém aqui para a gente discutir essa questão. E dizer que não só a Prefeitura de João Pessoa, não só a Orla, mas a cidade como um todo, o Estado como um todo, precisa ouvir muito a universidade, as universidades públicas, os institutos federais, que eles têm muito a contribuir nessa questão, não só da prevenção, mas também da formação e da qualificação de força de trabalho qualificada para a questão ambiental. Então, professor Saulo, é com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rubens, dizer que é uma grande satisfação minha, enquanto servidor público, enquanto professor universitário, enquanto pesquisador e cidadão pessoense, brasileiro, dar o meu retorno à sociedade, de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a sociedade investiu em nós enquanto profissionais. Eu acho que a minha profissão ela não teria sentido se não fosse dessa forma, né? Eu sempre digo para meus alunos que eu não me conformaria de ficar preso nas quatro paredes da minha sala, apenas escrevendo trabalhos para que outros acadêmicos lessem e dissessem quem é o melhor. Eu acho que a nossa missão ela vai muito além disso. É uma missão, a ciência ela transforma a sociedade, eu acredito nisso. E eu acredito naquilo que eu escolhi para a minha vida e que isso pode trazer muitos benefícios para a população, né? Só para encerrar, um colega meu ele disse que o filho chegou para perguntar, né? Professor, pai, o que é que eu devo... Quais são os critérios que eu devo levar em consideração para escolher a minha profissão, né? Aí ele disse, olha, filho, primeira coisa, você tem que gostar do que faz. Segundo, tem que ser algo que você ajude as pessoas. E terceiro, algo que lhe dê pelo menos uma condição financeira de você ter uma vida estável, né? E aí ele disse, então, esses 3 requisitos estão contemplados na sua profissão, né? Aí disse, olha, a primeira, eu acho que sim, eu gosto muito do que eu faço. A segunda, eu acredito que eu estou ajudando as pessoas. E a terceira, a gente consegue se manter por ali, se aperta em algum lugar ou outro. Mas eu sou um cara extremamente feliz hoje com o que eu faço. E eu acho que é esse o sentido, realmente ajudar as pessoas e colocar a ciência à disposição. E tudo isso que aconteceu foi muito naturalmente, assim. Eu em nenhum momento tive intenção de me candidatar a nada, enfim, mas somente de colocar a ciência a serviço da sociedade, né? Então, muito obrigado, Rubens, obrigado a Coxinha aí, é uma honra, né? Um monstro aí da comunicação conosco aí, e me coloco à disposição aí no futuro, se necessitar, é só entrar em contato. Valeu. Pois não, professor. Pois, gente, obrigado aí pela sua audiência, tá? E se inscreve aí no nosso canal, dá uma moral pra gente, que eu acho que a gente tá fazendo um trabalho legal, tá bom? Até a próxima.